Meu metabolismo é lento e por isso tá muito difícil de conseguir emagrecer. Quando eu era nova, podia comer qualquer coisa que não engordava e agora parece que até água faz o peso da balança subir. Se você tá passando por isso, mulher, se tá percebendo que o metabolismo anda lento, acompanhe essa nossa conversa aqui, porque você vai entender como resolver essa situação, como que o metabolismo está impactando no seu emagrecimento e o que fazer para isso tudo ser diferente e o seu metabolismo começar a te ajudar ao invés de te atrapalhar. E se você não me conhece, eu sou a Gladys, sou nutricionista e aqui eu ensino mulheres a emagrecerem mais de 10 quilos e se libertarem desse peso que está incomodando, assumirem o controle do peso e das vontades de comer sem passar o menor sofrimento para isso. E a nossa temática de hoje é o tal do metabolismo. E afinal de contas, mulher, uma coisa que é fato é que sim, o metabolismo é fundamental e é o metabolismo que vai fazer você queimar mais gordura e emagrecer. Olha que demais isso. E se você sente que o seu metabolismo está lento e está empacando o seu processo de emagrecimento, de realizar esse seu sonho de emagrecer e se olhar no espelho, se gostar novamente do que vê, poder vestir uma roupa, se sentir bem, poder comprar uma roupa que você quer, mulher, e não só aquela roupa que está servindo, aquela do tamanho grande da loja, sabe? Então, se você quer mudar isso, fica aqui comigo, porque no final dessa conversa você vai entender o que é que está acontecendo com o seu metabolismo e como melhorar isso para que o emagrecimento realmente deixe de ser um sonho e se torne uma grande e linda realidade. E uma grande verdade sobre tudo isso é que realmente o metabolismo ele vai ficando de fato mais lento com o passar dos anos, com o passar do tempo, tá? Mas afinal, né, o que é metabolismo e como assim ele fica lento e o que é que isso tem a ver também com o processo de emagrecimento, tá? Metabolismo, para começo de conversa, ele deriva de uma palavra grega, né, que é metabole, que significa mudança, né, transformações. E vocês já vão entender o porquê que isso é importante, tá? O metabolismo ele é um processo bem complexo, mas muito complexo mesmo, tá? Porque vão acontecer diversas reações químicas no nosso organismo que vão gerar a queima de gordura ou inclusive outras atividades, né, dentro do nosso corpo que são para várias coisas. Mas resumindo, o metabolismo é o que vai fazer o seu corpo gastar calorias. É também o metabolismo que vai fazer com que você consiga queimar gordura para emagrecer. E eu vou ensinar você a fazer isso aqui hoje, tá? A gente tem, mas antes disso, vocês precisam entender umas coisinhas básicas sobre metabolismo, tá? Para conseguir entender como acelerar, precisa entender umas outras coisas antes. Então, olha só, a gente tem uma coisa chamada taxa metabólica basal. Você já ouviu falar nisso? Já ouviu falar em taxa metabólica basal? Pois é, o que é isso? É uma certa quantidade de calorias que o meu corpo, que o teu corpo, que todo mundo, tá? Que tá vivo, vai gastar, mesmo se não estiver mexendo um dedo. Então, se você estiver dormindo, você vai estar gastando essa quantidade de calorias, que é o metabolismo basal. Se você estiver sentada no sofá assistindo TV, você vai estar gastando uma certa quantidade de calorias, que é o tal do metabolismo basal. Então, a gente tem essa queima de calorias que não depende de nada. Simplesmente por você estar viva, você vai gastar. É o mínimo de calorias necessárias para o seu organismo manter funções básicas, como o batimento cardíaco, a respiração, para você falar, para você dormir, tá? Então, essa taxa ela é fundamental, gente, fundamental para uma mulher que quer emagrecer, tá? E para uma mulher que quer se manter no controle das vontades de comer, do peso, porque se você tá com uma taxa metabólica muito baixa, você tem mais chances de acumular gordura. E por que isso acontece? Porque vai acabar sobrando muitas calorias da sua alimentação. E isso vai precisar ser armazenado. E a única maneira que o nosso corpo encontra de armazenar calorias que sobraram da alimentação é através da gordura. Então, ele vai acumulando gordura e o seu tecido adiposo, né? A gordura acumulada, ela vai aumentando. Se você é uma pessoa que se descontrola quando come, sabe?
que vê a comida e precisa comer, que dá aquela repetida, que vai numa festa ou chega fim de semana e dá aquela exagerada, que é absolutamente normal, mas quando isso acontece com muita frequência, o que vai acontecer? Você vai acumular ainda mais gordura, principalmente se o seu metabolismo ele tá mais lento. Logo, se você acumula mais gordura, você também vai acumular mais peso. E aí tem uma coisa, um detalhe muito importante é que se você já tomou remédios, se você já tomou chás emagrecedores, já fez dietas restritivas, protocolos detox, daqueles desafios malucos de 7 dias, 15 dias, vai ser pior ainda. Você vai ter mais tendência ainda de acumular ainda mais gordura, ainda mais peso, e eu vou explicar isso daqui a pouquinho, tá? Mas só para finalizar a questão da taxa metabólica, porque isso é o fio condutor do metabolismo, é o quanto você gasta em repouso, e isso é a taxa metabólica basal, tá? Então, essa taxa, ela vai variando de mulher para mulher, de pessoa para pessoa. Os homens até têm uma taxa metabólica mais acelerada que a nossa, por isso que eles emagrecem com tanta facilidade, e a gente, né, passa os nossos perrengues para conseguir eliminar peso, e ela sofre influência de algumas coisas. Então, se essa taxa de gasto de calorias de repouso, né, do metabolismo, vai ser um pouco mais alta ou um pouco mais baixa, vai depender da sua idade, vai depender se é homem ou mulher, né? Vai depender do nível de atividade física, não só se faz atividade física, mas do nível, da intensidade dessa atividade física, da alimentação. Gente, a alimentação é uma das coisas que mais vai influenciar a tal da taxa metabólica basal. E outra coisa que influencia é a tireoide, o funcionamento da tireoide. Mas, ó, tudo isso vai mexer com a taxa de metabolismo? Vai reduzir o metabolismo? Vai. Alimentação, exercício, tireoide, se é homem, se é mulher, tá? A idade influencia. Mas tem uma coisa que influencia 10 vezes mais na sua capacidade de emagrecer por causa desse metabolismo lento, tá? E a coisa que mais vai influenciar o seu metabolismo, se ele vai ser mais acelerado ou mais devagar, tá? São as coisas que você já tentou fazer para emagrecer. Como assim, Gladys? As coisas que eu já tentei fazer para emagrecer vão ter muito mais impacto se o meu metabolismo vai ser mais acelerado ou menos acelerado. Olha só, quanto mais dieta restritiva você fez, quanto mais remédio você tomou, quanto mais detox você já tentou fazer na sua vida, quanto mais loucuras, mais besteiras para emagrecer você já tiver tentado, mais lento vai ser o metabolismo. Como que isso acontece? Por que que isso acontece? Por que que as coisas que a gente vai tentando ao longo da vida desaceleram o nosso metabolismo? Veja bem, primeiro, como que acontece o ganho de peso, tá? Eu falei para vocês que a gente tem esse gasto de calorias de repouso. A gente não precisa fazer nada que a gente está gastando calorias. Só que, quando a gente come, a gente vai suprir, né? Vai preencher essa taxa de metabolismo e a gente vai consumir mais calorias do que essa taxa, porque ela é pequenininha. Ela é de 1.000 e poucas calorias, 1.200, 1.400, ela não é muito alta. Então, qualquer coisinha que a gente come já passa dessas calorias, tá? E quanto mais vai passar, quanto mais calorias, além dessas calorias que a gente gasta de repouso, a gente consumir, mais a gente vai acumulando peso, tá? Beleza, vamos imaginar que isso foi acontecendo aí ao longo da vida, você foi acumulando peso, tal, quer emagrecer. Aí o teu metabolismo tá funcionando lá perfeitamente bem, só que a taxa é muito baixa, isso é normal. Mas aí o que a gente pensa, né? E eu já fiz isso muitas vezes. Ah, vou fazer uma dietinha que tem aquela dieta do ovo ali que tá na moda. Vou fazer a dieta do ovo. Aí o que você faz? Você baixa muito as calorias que você está consumindo por um período de tempo para baixo dessa taxa de metabolismo de repouso que eu expliquei para você. Daí o que acontece? Teoricamente, a gente devia emagrecer. Por quê? Porque o nosso gasto simplesmente para manter respiração, batimento cardíaco, tá mais alta do que as calorias que a gente está consumindo, certo? Não faz sentido isso? É isso que acontece para emagrecer, né? Mas se a gente baixa demais as calorias que a gente consumiu, o que o nosso organismo vai entender?
essa mulher vai morrer, essa mulher não tem comida, essa mulher vai ficar sem energia. Eu preciso manter coração batendo, eu preciso manter ela respirando, eu preciso manter função cerebral. O que o seu organismo vai fazer? Ele vai baixar o teu metabolismo para se equiparar com aquelas quantidades de calorias que estão entrando e vai ficar ali. Por que ele baixa o metabolismo? O coração, ele vai modulando com essa baixa de metabolismo, vai modulando a respiração, você vai ficando mais cansada. Por quê? Porque o corpo começa a funcionar mais devagar. Então, você vai ter menos energia, menos disposição, enfim, vai mexer em várias coisas, tá? Mas o detalhe é, quando a gente entende isso, que quando a gente consome calorias muito abaixo daquela nossa taxa de metabolismo basal, e isso vai fazer o seu metabolismo baixar para você não morrer, literalmente, faz muito sentido a gente pensar o seguinte, então eu vou comer mais e daí o meu metabolismo vai subir de novo. Não. Olha o perigo da gente fazer uma dieta super restritiva, ou tomar um remédio, ou fazer loucura para emagrecer, tá? Metabolismo de repouso tá aqui. A gente está consumindo calorias aqui em cima e está engordando. Aí a gente vai lá e baixa calorias para cá, para baixo do metabolismo. O metabolismo vem e se equipara. A gente não aguenta, não dá conta, fica cansada, desmaia, passa fome, fica mal-humorada. A gente vai para uma festa no fim de semana, onde vai ter comida, a gente se descontrola, come alucinadamente. Já subiu as calorias aqui. No outro dia não consegue se organizar para voltar a se cuidar, passa uma semana se descontrolando, uma semana comendo mal, 2, 3, 4, 5, 6, consumo calórico lá em cima. Só que a taxa de metabolismo basal, amadas, fica aqui embaixo. Você baixou quando fez dieta restritiva, quando tomou remédio, quando fez cirurgia, quando fez loucura, depois você voltou a comer muito, mas a taxa fica lá embaixo. Por quê? Porque isso é uma forma de sobrevivência. Quando você estava consumindo aquelas mínimas calorias lá, o que o teu organismo entendeu? Esse organismo aqui tá indo pro saco, vai morrer, vai pifar, vai acabar, não tá entrando energia, não tá entrando nada. Ele fica aqui. Começou a entrar mais caloria, o que ele pensa? Vou acumular tudo que eu puder, porque se daqui a pouco ficar 100 de novo, eu tenho reserva. Então o metabolismo fica lá embaixo. E a cada vez que você fizer uma dieta restritiva, um protocolo detox, um desafio de 7 dias, 15 dias, 21 dias, você está colocando o seu metabolismo mais para baixo. E lá ele fica. Lá ele fica. Quanto mais loucura a gente faz, mais a gente bota o nosso metabolismo para baixo, mais lento ele fica. Mulher, entendeu por que não dá para fazer esse tipo de coisa? Porque isso coloca o nosso metabolismo cada vez mais para baixo, deixa ele cada vez mais lento. Deu para entender? Ficou... Meu Deus, socorro! E agora o que eu faço? Gladys do céu, eu acho que eu deixei meu metabolismo lento. Então eu vou te dizer algumas coisas aqui que são agressivas, que são restritivas e que fazem o metabolismo ficar lento e ele fica lá embaixo, gente. Mas tem uma forma de acelerar que eu vou contar daqui a pouquinho também, tipo, de fazer ele voltar a subir, tá? Mas toda vez que você usou medicamento emagrecedor, bagunçou o metabolismo e ele pode ficar mais lento. Provavelmente ficou. Toda vez que você tentou um shot termogênico, um suplemento, um chá, alguma coisinha dessas receitinhas milagrosas de tomar para emagrecer, provavelmente você deixou seu metabolismo mais lento. Toda vez que você cortou carboidrato, que é um macronutriente importante, ou cortou o carboidrato, diminuiu o carboidrato do jeito errado, por exemplo, deixou de comer fruta, mas desconta no doce, deixou de comer fruta ou arroz, mas se acaba na cerveja, nos drinks, isso também coloca o metabolismo lá para baixo, porque as vitaminas e minerais das frutas, das verduras, eles vão ajudar a fazer o seu metabolismo ficar mais rápido, tá? E toda vez, como eu expliquei há pouco, que você fez uma dieta restritiva por um determinado tempo e depois voltou a comer demais, em exagero ou descontroladamente, você suprimiu o metabolismo e ele ficou mais lento. Então, tudo isso bagunça o metabolismo e é muito perigoso para uma mulher que quer emagrecer.
Em especial, se ela já tem aí 5, 6 quilinhos que quer eliminar e não está conseguindo. Porque dos 5 para os 10 é assim, dos 10 para os 20 é mais rápido ainda. E dos 20 para cima, aí o controle já foi totalmente perdido. O trabalho para fazer você emagrecer vai precisar de muita urgência. Você vai precisar começar a resolver isso logo e pode ser que a gente precise começar a ver hoje se o seu metabolismo está lento. Mas, por que? Eu quero que você pense comigo. Por que tudo isso que eu falei, embora deixe o nosso metabolismo mais lento, por que muitas mulheres continuam fazendo isso? E errando fazendo isso, gente. Não é errando de propósito, é errando porque não sabe. Mas quem tá assistindo essa live agora já sabe que dieta, shake, shot termogênico, desafio vai adiantar em nada. Você vai passar aquele período ali, vai suprimir o metabolismo, depois sobe o consumo de calorias e o metabolismo continua mais baixo, mais rápido você recupera. Por isso que depois de uma dieta restritiva, sabe aquelas dietas da sopa, do ovo, parece que o peso volta muito mais rápido, tá? Porque o metabolismo ficou muito lá embaixo, calorias voltam a ser consumidas lá em cima e o processo de engordar acontece muito mais rápido. Mas pensa comigo, por que muitas mulheres continuam fazendo isso? Vê se faz sentido isso pra vocês que eu vou falar, tá? Porque hoje, mulherada, as mulheres, em geral, não conseguem desenvolver uma mente estratégica. Ou seja, a grande maioria das mulheres estão com uma região do cérebro que comanda o emagrecimento, que faz as coisas acontecerem, desativadas. E quando a mente estratégica está desativada, você vai querer sempre procurar a solução milagrosa. Você acaba querendo procurar pelo remedinho, aquele que vai resolver a situação. A gente quer o atalho, a gente vai querer o mais fácil. A gente não quer olhar para a realidade e aceitar que a gente não está no controle da comida. E a gente não quer também se esforçar para mudar isso. Por quê? Porque a mente, nessa situação, ela está no piloto automático. E quando ela está no piloto automático, ela está querendo conforto. Mas esse confortinho do mais rápido, do mais fácil, a solução milagrosa, ela não existe, mulher. E você que me acompanha aqui sabe disso. E quanto mais você tentar ir atrás da solução milagrosa, pior fica a situação. Mais a gente vai ferrando literalmente com o metabolismo. Aí o que acontece? A gente começa a ferrar com o metabolismo ali com 15, 16, 20, lá nos 30, quando o nosso metabolismo continua funcionando plenamente, ele já não ajuda mais, porque a gente já lascou com ele nos anos anteriores. Daí o que a gente pensa? É por causa da idade, é por causa disso, por causa daquilo. Não, gente, a gente lascou com o nosso metabolismo sim, mas não foi a idade que fez isso. Foi tudo que a gente fez do jeito errado para emagrecer até chegar ali. Então, se hoje, mulher, você tem mais de 30, 35 anos e ainda não conseguiu emagrecer, provavelmente é porque você passou até hoje, a sua vida até agora, nessa busca pela solução mais rápida, pela solução mais fácil. E continuar assim vai fazer com que você chegue no fim da sua vida, olhar para trás e ver que passou 80 anos perdendo tempo porque acabou não querendo fazer o que tinha que ser feito. Então, às vezes, procurar uma solução rápida faz a gente ficar 10, 15, 20 anos remando, nadando e morrendo na praia sem ter resultado nenhum. E se você que está me ouvindo agora não tem 30 ainda, tem menos que 30, tá novinha, eu tenho 35, vou fazer 36. Mas se você que está me ouvindo agora tem menos que 30, tá? Tem 20 e poucos, aprende, mulher, aprende isso enquanto é tempo. Aprende a não lascar o metabolismo fazendo besteira enquanto dá tempo, tá? E não sofra depois pelo resto da vida com isso, porque uma vez que a gente fez besteira e botou o nosso metabolismo lá no pé, lascou, vai ser muito difícil. E tem como acelerar o metabolismo, mesmo tendo feito tudo isso, mesmo depois dos 30? Tem, e se você ficar aqui eu vou contar. Mas, ó, atendi uma moça esse ano
com mais de 50 anos que tinha feito tudo isso, tomou remédio a vida inteira, nunca conseguiu manter o peso que perdeu com a medicação, né? E chegou pra mim e disse, olha, eu não quero mais nada disso, porque eu já tô há 50 anos tentando tudo isso e nada funciona. Então eu tô aqui, vamos ver no que vai dar. E não é que ela emagreceu? E bem mais rápido do que ela achou que ela emagreceria. Mas é isso, às vezes a gente fica empurrando a solução a vida toda, porque exige um pouquinho mais de esforço, mas se a gente quer mesmo um dia emagrecer para nunca mais engordar, vai precisar encarar, né? Mas então vamos lá. Como que se acelera esse bendito metabolismo? Tô aí com 30, 35, 40, 50, como que eu acelero o metabolismo? Quem tem menos já presta atenção nisso, porque além de saber, já sabe o que não fazer, vai saber o que fazer, tá? Primeira coisa, para acelerar o metabolismo, você não precisa comer de 3 em 3 horas, você não precisa tomar termogênico nenhum, nem shot, nem suplemento, nem super café, nem cápsula, coisa nenhuma. Não gasta o teu dinheiro com isso, não mesmo, não precisa comprar termogênico nenhum, tá? Então, também não precisa fazer massagem, fazer enzima, fazer o que for, não precisa gastar dinheiro nenhum para acelerar o metabolismo, tá? Até porque tudo isso que eu falei, tá? O comer de 3 em 3 horas, os termogênicos, eu sei que tem, gente, alguns, né, super cafés por aí que prometem acelerar o metabolismo. Mas se vocês forem estudar, se vocês forem ler vários artigos que falam sobre acelerar o metabolismo, vocês vão comprovar o que eu vou falar para vocês agora. Chá, termogênico, shot, massagem, tudo isso, tá? Acelera o metabolismo, assim, ó, em pouquíssimas calorias. Porque o que é acelerar o metabolismo? É fazer aquelas nossas calorias lá de repouso, que eu falei pra vocês que a gente baixa, elas aumentarem um pouquinho, é fazer o nosso corpo gastar um pouco mais de calorias estando em repouso, tá? Então, isso é acelerar o metabolismo. Só que os chás, os shakes, os shots, os suplementos, nada disso funciona, por quê? Porque isso aumenta bem pouquinho as calorias que a gente vai gastar. Bem pouquinho mesmo, 30, 40, 50 calorias. Poucas. E isso não vai fazer nem cócegas naquela servida do olho que a gente dá no almoço, ou na janta, ou no fim de semana na casa da mãe, da avó, ou do namorado. Não faz nem coceguinha, tá? Então, a gente precisa se desprender disso, dessas estratégias que custam o seu dinheiro à toa, tá? Porque não vai funcionar. E o problema de continuar acreditando nisso e investindo nisso é que a gente vai gerando um comportamento de acomodação, tá? O que é comportamento de acomodação? A tua mentalidade, a tua região cerebral que comanda o emagrecimento, ela continua desativada. E você não vai conseguir emagrecer. Inconscientemente, o que vai acontecer? Vai acontecer uma conversa interna de você com você mesma, que vai dizer que vai acontecer mais ou menos assim. Por que eu vou melhorar, né, o meu estilo de vida se eu posso tomar um chá, um super café, um suplemento, fazer um detox e isso vai me emagrecer? Não vai, mas a gente acredita nisso e a gente continua gastando dinheiro com isso, tá? A gente vai pensando nisso. E isso tudo vai nos autorizando, nos permitindo de fazer o quê? Continuar comendo de um jeito que nos faz mal, continuar ganhando peso e não conseguindo emagrecer. Então, o nosso corpo com tudo isso, ele vai ficando desorientado. Porque uma hora a gente se entope de suco detox, de suplemento detox, de termogênico, de chá, de cápsulas. E na outra a gente tá comendo hambúrguer, batata frita, tomando refrigerante até a barriga doer. E aí, ó, com isso a gente vai fazendo um total desbalanço do nosso metabolismo. E ele não sabe mais o que tá acontecendo. Para garantir a sua sobrevivência, ele fica bem baixinho, para que não te falte energia no momento que você vai fazer jejum, que você vai se restringir. Mas o jejum também pode desacelerar o metabolismo, tá? Dependendo de como for feito, dependendo do que tá acontecendo, pode deixar o metabolismo mais lento. Aí você tá fazendo para emagrecer e não vai emagrecer, vai ficar só com o metabolismo mais lento ainda. E eu sei que vocês querem saber, né, mulheres, como que acelera o metabolismo então. Anotem aí uma estratégia excelente para você fazer o seu metabolismo funcionar a seu favor no emagrecimento, tá? Primeiro, não façam as coisas que só atrapalham. Que eu acabei de falar. Chá, suplemento,
dieta restritiva, jejum e por aí vai, ok? Gente, beber água pura na quantidade certa, ter uma alimentação de qualidade, e alimentação de qualidade não significa alimentação cara, tá? Alimentação de qualidade, menos ultraprocessado, mais naturais. E ter um exercício físico que seja constante, que pode ser uma caminhadinha na quadra da sua casa. Também não precisa gastar rios de dinheiro nas atividades mais caras que existem. Não precisa. Agora você vai me dizer o seguinte, isso aí eu já sabia. Eu já sabia que eu tenho que tomar água. Eu já sabia que eu preciso me alimentar com mais qualidade. Eu também já sei que eu preciso fazer exercício. Óbvio, né? Sim, gente, é óbvio. Mas a questão que eu quero trazer aqui para você pensar, para você refletir, é que, embora seja óbvio, nem sempre você consegue fazer isso. Nem sempre você consegue se manter nesse estilo de vida que faz você emagrecer. Sabe por quê? Porque a sua mente estratégica tá desativada para emagrecer. E isso vai fazer com que a sua vontade de comer as coisas seja sempre maior do que a sua vontade de emagrecer. Porque comer metade daquele pacote de bolacha ainda vai te deixar mais satisfeita e sentir mais prazer do que subir na balança e ver 1 quilo a menos. Então anota isso que eu acabei de falar. Aliás, anota o que eu vou te falar agora. O teu metabolismo pode até estar lento, mas não é o metabolismo que te impede de emagrecer, mulher. Não é, não vai ser. É a sua mente que impede. Porque o cérebro comanda tudo. E nós temos uma região aqui no córtex pré-frontal que é responsável por muitas habilidades que geram mudança de comportamento. E quando isso está desativado, a gente pode saber que beber água é bom, a gente não vai beber água. A gente pode saber que comer fruta, verdura, legume, emagrece, a gente não vai comer. A gente pode saber que tomar muita cerveja no fim de semana não faz bem, mas a gente vai continuar tomando. Por quê? Porque está desativado. Então não vai adiantar nada. E eu quero responder uma pergunta aqui que veio. A Cássia falou que sofre muito com isso e passa mais de 4 dias sem ir ao banheiro. Tem várias coisas envolvidas aqui, tá, Cássia? Sim, o metabolismo pode estar desregulado. Eu não sei se você acompanhou tudo que eu fui explicando até aqui sobre como que a gente acaba deixando o nosso metabolismo lento, né? Mas a questão é que para resolver a questão do intestino, e foi até legal você trazer isso, né? Porque quem é o responsável, o órgão responsável por expulsar o que a gente precisa expulsar é o intestino. Se ele não está fazendo isso, é porque tem alguma coisa errada com ele. Mas, o que acontece? Hoje o intestino é considerado o segundo cérebro. Vocês já ouviram falar nisso? Mas eu preciso dizer uma coisa para vocês. O primeiro continua sendo aqui. Então aqui ainda manda no intestino, ainda regula esse funcionamento. E é claro que para fazer um intestino voltar a funcionar, você conseguir ir no banheiro, é fazer o óbvio que eu falei, né? A gente sabe que tem que comer mais fruta, que tem que comer mais verdura, que tem que tomar mais água, que tem que fazer exercício e que isso vai resolver o teu problema intestinal, dependendo do que for, tá? Precisaria fazer uma avaliação para entender o que é. Mas a gente só vai conseguir colocar em prática o que a gente precisa colocar em prática para resolver essa questão ou qualquer outra questão da nossa saúde quando a nossa mente estratégica está desativada. Vocês nunca viram aqueles programas de TV de pessoas muito obesas que delas ficam numa... Eu não posso citar o nome, tá? Mas que daí elas ficam numa casa, e daí elas têm um acompanhamento, e daí eles vão perdendo peso ali durante o programa. Vocês já viram esses reality shows que mostram, assim, as pessoas, né, perdendo peso ali e tudo mais? E vocês não viram que muitas dessas pessoas que estiveram ali e que depois saíram, voltaram a engordar? Voltaram a ganhar peso, mesmo que a vida estivesse em risco? Isso aí, Tassi, esse aí mesmo. Eu não posso falar o nome, tá? Mas é esse aí. Então, por que acontece de muitas vezes a pessoa, ela tá, por exemplo, diabetes. Diabetes é uma doença que quando a gente não controla, ela é uma porta de entrada pro câncer,
ela é uma porta de entrada para outros distúrbios do metabolismo, o colesterol alto, hipertensão, né? E quando não se controla, inclusive, se você se machucar, essa ferida não vai recuperar e você pode ter uma infecção sistêmica, né? E acabar indo a óbito por causa disso, ou até ter que ter membros amputados. Numa época em que eu trabalhei no hospital, eu vi isso muito acontecer. A pessoa diabética tendo membros amputados, porque a circulação ela fica dificultada, mas ela não consegue parar de comer, não consegue mudar a alimentação a favor da vida dela, a favor da sua própria saúde. Por que isso acontece? Se eu sei que comer daquele jeito está me deixando doente, que eu posso perder a minha perna, o meu braço, se eu continuar comendo assim, por que a pessoa não muda? Mentalidade estratégica desativada. Desativada. A gente só vai conseguir fazer qualquer coisa, qualquer mudança na nossa alimentação, no nosso estilo de vida, no nosso emagrecimento, quando a gente ativa a nossa mentalidade estratégica direcionada para o emagrecimento, tá? Então, se eu tenho um problema no intestino para resolver, posso ter o melhor protocolo do mundo escrito no papel, aqui, na minha frente. Se eu não tenho a mente estratégica ativada, eu não vou fazer. Eu vou pegar o bendito do papel, vou guardar na gaveta e vou continuar vivendo a minha vida. Hipertensão, diabetes, hipercolesterolemia, tudo. Se a gente precisa resolver qualquer questão da nossa saúde, o emagrecimento entra aqui, é só transformando a nossa mente. Mas não é, gente, só aquela coisa, preciso mudar os meus pensamentos. Sim, precisa, tá? Isso é importante. Mas não é só isso, tá? Porque a gente tem, e aqui eu não vou conseguir explicar com detalhes, tá? Mas eventualmente quando eu faço aqueles eventos ao vivo de 3 dias, lá eu explico melhor, tá? A gente tem uma região aqui na frente, no córtex pré-frontal, que é chamada de funções executivas. E essas funções executivas, elas vão nos permitir desenvolver algumas habilidades de tomar decisões diferentes, de controlar os nossos impulsos por comida, por exemplo, tá? E de armazenar esses novos pensamentos. Então, quando a gente fala em emagrecimento, a gente sempre vai precisar pensar que ele começa aqui, tanto de uma forma física, assim, porque existe essa região que a gente consegue trabalhar, que a gente consegue fortalecer, igual quando a gente vai na academia, sabe? Que a gente quer, quero que o meu braço fique mais... Mulher não quer que o braço fique mais forte, a gente quer a perna, né? Então, a pessoa que vai na academia, ela quer uma perna mais forte. O que ela faz? Exercício para a perna ficar mais forte, tá? E quando a gente quer emagrecer, quando a gente fala de mente, não é só mudar pensamentos, isso é importante, sim, mas para a gente conseguir também transformar esses pensamentos e ter modificações no nosso comportamento alimentar, que é o que vai fazer a gente emagrecer, começa que a gente precisa fortalecer essa região cerebral aqui, no córtex pré-frontal, que vai permitir da gente escolher melhor um alimento, da gente pensar se a gente vai repetir ou não vai repetir, tá? E por aí vai. Então, peraí que a Tassiane tinha comentado alguma coisa aqui. Cássia, eu já te respondo de novo. Pera lá, senão eu me perco. Então, a Tassiane falou o seguinte. Sabe que às vezes eu olhava esse programa para ver se me incentivava a não ficar daquele jeito. O que a gente comentou, né? De perder o peso e tudo mais. Eu não sei se incentiva não, sabe? Porque o emagrecimento, ele tá atrelado há muitos fatores e ele tem uma relação muito interna nossa, tá? Como a gente foi significando a comida ao longo de toda a nossa vida. Se assistir um programa assim, consegue te fazer ressignificar dentro de ti a maneira como você vê a comida, como você precisa da comida, a maneira como essa relação se dá, aí pode ajudar, sim. Mas eu não sei se pelo medo, assim, faria muito sentido, porque a gente logo esquece. Para de assistir o programa, parece que ele nunca existiu, né? A Cássia falou assim, tenho 27 anos e peso 84 quilos, já tentei muita coisa para me ajudar, mas sempre fico no efeito sanfona. Sim, Cássia, porque olha o que acontece, né? Todo mundo faz isso. Aí eu demorei muito tempo para entender também.
que quando a gente quer emagrecer, qual é a primeira coisa que a gente pensa? Preciso mudar minha alimentação. Não é isso? Ou preciso fazer um exercício. A gente pensa isso, né? Tá errado? Não, não tá. A gente vai precisar mudar a alimentação, a gente vai precisar fazer exercício, a gente vai precisar tomar mais água, vai precisar adotar um estilo de vida mais saudável. Porém, não é nisso que a gente tem que mexer. Isso é a ponta, é a consequência de tudo que acontece antes aqui. Então, quando eu quero emagrecer, quero perder peso, eu preciso trabalhar a minha mente estratégica, fortalecer ela, porque daí você vai conseguir ter uma alimentação mais saudável. Porque daí você vai querer fazer um exercício, você vai ter vontade de tomar água. Então, o processo, quando a gente fortalece a mente estratégica, quando a gente trabalha isso, o processo de emagrecimento se torna prazeroso e a consequência disso vai ser o emagrecimento. Dentro de um programa de emagrecimento que eu tenho, eu apresento o emagrecimento em 4 fases, tá? E a parte de olhar para a comida, o que eu tô comendo, o que eu não tô comendo, onde que eu tenho que melhorar, o que eu tenho que tirar, o que eu tenho que pôr, ou melhor, tenho que não é uma palavra que eu uso, é o que eu posso melhorar, o que eu consigo fazer. Ela vem, a parte de alimentação, ela é a 3ª fase. Porque primeiro a gente precisa fazer um reset mental de tudo, de todas as informações que a gente vem armazenando ao longo da vida. Que a gente acredita que emagrece e que não emagrece. Como você me falou agora, já tentei tantas coisas e não deram certo. E assim, gente, eu tô falando de mim, tá? Eu, Gladys, nutricionista, mulher, porque eu não sei, se vocês me conhecem aqui, vocês sabem que eu já passei pelo processo de emagrecimento, né? E que hoje eu sou nutricionista, mas sempre quando eu busco falar sobre emagrecimento, eu trago antes essa minha experiência também, tá? Porque se eu olhar só para o que eu aprendi na nutrição, só para o que eu aprendi dentro da nutrição, eu vou dizer para vocês, faz uma dieta, toma mais água, vai fazer exercício. Mas isso aí a gente sabe, a gente precisa conseguir desenvolver isso, né? Isso foi algo que eu descobri fazendo o meu trabalho de conclusão de curso. Eu, Gladys, não conheço nenhuma mulher que tenha emagrecido fazendo uma dieta e tenha mantido esse peso. Porque quando a gente faz dieta restritiva, toma remédio, ou faz esses desafios, sabe? De 7 dias, 15 dias, 20 dias, ou faz uma cirurgia plástica, quando a gente faz qualquer uma dessas coisas, a gente não está emagrecendo, a gente está perdendo peso. Emagrecer é diferente de perder peso. Quando a gente emagrece, a gente elimina gordura. Isso é emagrecimento. Quando a gente perde peso, a gente pode ter eliminado água, a gente pode ter eliminado músculos, e isso não é emagrecimento. Emagrecimento, vocês podem pesquisar aí na internet, é eliminar gordura, tá? Então eu não conheço alguém que tenha emagrecido e tenha se mantido no peso emagrecido, tendo usado remédio, tendo feito dieta restritiva, qualquer tipo de dieta, tá, gente? Porque eu não acredito que a gente tenha que fazer dieta. A gente tem que ter uma mentalidade estratégica para conseguir comer tudo que a gente quiser da maneira que for mais favorável para o nosso emagrecimento. Então, vai comer chocolate, vai comer bolo, vai comer torta, até cerveja. Quem quiser tomar, toma. Não tem problema nenhum, desde que a gente saiba como, quando e de que maneira usar esse alimento, esse nutriente, tá? Então, dietas, remédios, plástica, não adianta nada ir lá, faz uma plástica, corta a barriga, tira tudo. Se a nossa mentalidade continua desativada, depois engorda. Agora, ontem mesmo eu conversei com 3 alunas do meu programa. Uma eliminou 15 quilos, ela tem 52 anos. A outra eliminou 12 quilos, tem 30 e pouquinhos, mas tem hipotireoidismo, tem outras questões envolvidas. E uma eliminou também 11 quilos com as suas questões lá. Então, assim, só trabalhando a ativação da mente estratégica. E todas estão se alimentando melhor, todas estão bebendo mais água, todas estão se organizando com seus exercícios físicos, mas porque elas querem, elas têm a vontade. Porque quando a gente ativa a mente estratégica, é isso, eu quero beber mais água. Eu não sou obrigada a beber mais água, sabe? Eu quero
comer um prato de arroz integral com feijão e salada. Eu não estou sendo obrigada a isso. Eu não quero repetir. Eu não estou sendo obrigada a não repetir. Eu quero no final de semana continuar me alimentando bem. Eu não sou obrigada a fazer isso. Essa é a diferença. Quando a gente vai fazer uma dieta, a gente é obrigado a comer só o que está permitido, o que está proibido lá naquele papelzinho. Passou 2 dias, a gente pensa, dane-se esse papel, não quero nem saber disso aqui, tô estressada, tô cheia de coisa para fazer, tô preocupada até aqui, ó, até a tampa. Vou passar na padaria, vou pegar um salgado, um negócio e deu, já era. Amanhã eu vejo o que eu faço. E amanhã o papel continua lá na gaveta. E a gente passa a vida assim, mulheres. E não precisa, né? Não precisa ser assim. Então, a questão do acelerar o metabolismo, ele também, claro, é uma questão orgânica, que vai envolver mudanças comportamentais. E toda mudança comportamental vai começar aqui. Faz sentido isso, gente, que eu tô falando? Vocês conseguem entender? Porque, de fato, é uma coisa complexa. Eu estudei muitos anos isso, continuo estudando, sempre. Então, às vezes, para explicar, eu queria saber se isso fica claro para vocês. Deixa eu só ver que eu acho que teve outras perguntas aqui para baixo. Não. Tá? Então, me falem, faz um joinha, coloca um coraçãozinho, compartilha aqui o conteúdo, se isso ficou tranquilo de entender para vocês, tá? Então, só para exemplificar para vocês, dessa minha aluna do programa, ela tem 52 anos e ela emagreceu 15 quilos e ela sempre passou essa luta, tá? Do metabolismo. Metabolismo lento, hipotireoidismo, e ela realmente achava que ela não conseguia emagrecer por causa do metabolismo. Só que quando ela aprendeu a ativar a mente estratégica dela, ó, 52 anos, ela só foi acumulando peso, fazia dietas, tomava remédio, emagrecia e voltava a engordar. E cada vez que volta a engordar, quem passa o processo sabe, engorda mais. Emagreceu 4, engorda 5. Emagreceu não, né? Perdeu 3, engorda 4 e assim vai. Então, aos 52 anos da vida tentando, né, emagrecer com essas coisas aí que eu falei pra vocês que não funcionam. Quando ela entrou pro meu programa, em 4 meses, deu um pouco menos até, ela emagreceu 15 quilos. E eu perguntei pra ela sobre isso, né? Passou a vida toda, na verdade ela que me falou, passei a vida toda fazendo dieta, tomando chá, tentando acelerar o metabolismo com isso e não conseguia. Agora que eu resolvi fazer o que tinha que ser feito, ativar a mente estratégica, foi. E ela me falou assim, nossa, eu me pesava uma semana menos 3 quilos, daqui a pouco menos 5, menos 8, menos 10 e agora ela tem menos 15. Então foi muito fluido, né? E aí eu fico me perguntando nessa hora, por que muitas mulheres resistem tanto, sabe? Por que a gente continua, a gente, né, de uma forma geral, eu não mais, já consegui também passar por isso. Por que a gente continua indo atrás de desafio de 15 dias, de remédio, de plástica? Eu tenho uma hipótese para isso, mas se vocês quiserem me contar, eu vou adorar saber também. E eu não julgo, gente, eu gosto de entender, porque daí eu consigo ajudar mais. Eu acho que a gente continua, as mulheres continuam indo atrás disso, porque acho que bate aquele desespero e a gente quer resolver logo a situação, né? Então, me olho no espelho, não tô me gostando, vou vestir uma calça, a calça não tá legal, é verão de novo e eu tô assim, mais uma vez. E aí vai passar o Natal com a família, as pessoas olham, ih, tu engordou, né, fulana? Não te diz nem oi. Primeira coisa é te olhar de cima a baixo, vai, engordou, hein, esse ano. Acontece. A Tassiane falou que é porque é mais fácil. É um caminho mais confortável, mais fácil, realmente, né? E eu acho que daí quando a gente se vê nessa situação, a gente meio que entra num desespero, assim, né? Poxa vida, passou o ano, aí ó, 2023 vai passar e eu não vou ter resolvido isso. E aí acho que a gente entra num desespero e a gente quer resolver logo. Mas, gente, pensa comigo, resolver logo, 52 anos tentando resolver logo sem conseguir, não é uma decisão assertiva, vocês concordam comigo? Vou dar um exemplo para vocês sobre isso de tentar resolver logo, tá? Imagina que vocês estão com um vazamento na parede da casa de vocês, um vazamento de água. Tá molhando tudo, vai estragar todos os móveis. E aí você vai lá e você cola uma fita na parede
para tentar resolver rápido aquele vazamento ser estancado imediatamente. Você sabe que não vai resolver, não sabe? Só que no desespero de conter aquele vazamento, no instinto de querer resolver logo, você vai e bota aquela fita lá. Não é verdade? Tá? Tô usando um exemplo aqui para vocês entenderem um pouquinho sobre isso de resolver rápido. Mas não é a solução certa, a gente sabe disso, não. Mas na hora do desespero foi o que deu para fazer, né? Para tentar resolver. Mas a gente sabe que vai precisar contratar um pedreiro, comprar material, quebrar a parede, depois pintar, deixar bonito. Essa a gente sabe que é a solução certa e que quanto antes isso for feito, antes a situação tá resolvida. É ou não é? No emagrecimento, gente, é igual. Igualzinho. A fita é o chá, o chazinho, o detox, o remedinho, a massagem, a cirurgia. Massagem pode ser feita, mas é coadjuvante, tá? Não é o que vai resolver. É como tentar parar o vazamento com a fita. E a gente sabe que isso não vai funcionar. No fundo, a gente sabe que não vai funcionar. Porque a gente viu a vizinha fazendo, ela perdeu um peso e a gente mira o nosso olho naquele peso que ela perdeu. A gente não presta atenção que ela voltou a ganhar peso depois de novo. A gente não presta atenção que isso já vinha acontecendo, que ela já tinha emagrecido, engordado. E agora é só uma fase que ela perdeu um pouquinho de peso, mas que ela vai voltar a engordar fazendo esse tipo de coisa. E embora a gente saiba disso, gente, é o que vocês falaram, acaba sendo mais fácil. É muito mais fácil tomar um remédio do que fazer todo um trabalho de mudança, né? Interna, externa e tudo mais. Né? E às vezes a gente não quer investir nisso e acaba investindo, sei lá, numa plástica, numa cirurgia que vai sair muito mais caro, às vezes depois acaba voltando a engordar. Acontece muito. Muito de eu receber pacientes bariatricadas com cirurgia plástica que voltaram a engordar. Por quê? Mentalidade estratégica não foi ativada. Então acaba não dando certo, né? E tá tudo bem, gurias. Eu também já tomei chá. Teve uma época, eu acho que eu tinha uns 18 anos, 19, que por uma semana eu almocei chá da Herbalife. Sim, chá da Herbalife. E eu trabalhava o dia todo e estudava de noite. Eu quase desmaiei, porque eu comia outras coisas ao longo do dia. Mas eu conheço gente que desmaiou, que passou mal, que teve problemas graves, problemas cardíacos, inclusive, porque acontece um desbalanço, né, de minerais, e o coração ele precisa de um equilíbrio também para bater, assim, para funcionar. Né? Então, com tudo isso, tá tudo bem. Na hora do desespero, é isso que a gente vai fazer. Eu sei, eu já passei por isso, né? Mas para você ter um metabolismo, né, mais acelerado, isso não vai funcionar. E mesmo que a gente tenha o melhor metabolismo do mundo, se a gente for começar a fazer essas coisas, não adianta. A gente vai estragar e acaba engordando, acaba ganhando muito peso, né? E quanto mais cedo, mulher, se entende isso, quanto mais cedo se aprende a ativar a mentalidade estratégica, mais fácil vai ficando adotar hábitos positivos, melhores, né? Mais fácil também vai ser conseguir adotar no nosso dia a dia coisas que nos fazem bem. Menos guerra com a comida vai ter e menos frustração com a balança a gente vai passar também, né? Isso é fato. E por onde que se começa? Qual é o primeiro passo? Ó, eu vou deixar uma coisa aqui que vocês vão me dizer assim, ai, nossa. Mas gente, começa a assistir os meus conteúdos todos aqui para vocês verem. Como é que é? Qual é o coração da coisa toda? Começa a assistir os conteúdos aqui no YouTube, aqui no Insta também. Aqui no YouTube, inclusive, tem conteúdos que eu só posto aqui, que são exclusivos, que não tem no Instagram. Então, quem ainda não segue o meu canal aqui do YouTube, ó, Nutrir Descomplicando, vem cá e assista os conteúdos do início ao fim para entendendo algumas coisas, tá? Assiste para ter uma visão da realidade do emagrecimento de verdade, duradouro, tá? Sem hackzinho, sem estratégiazinha, sem besteirinha que não vai funcionar. Não adianta isso. Eu já sofri tentando emagrecer, por que eu vou fazer outras mulheres sofrerem? Não, eu falo a realidade, é o que é, tá? Então assiste para você
você entender a realidade do emagrecimento em qualquer idade, desde os 20 até os 50. A premissa vai ser a mesma, tá? E não perca mais o seu tempo, nem o seu dinheiro com coisas que não vão funcionar e que vão acabar ainda perturbando ainda mais o seu metabolismo e o seu estado emocional, tá? Porque depois de começar a assistir esses conteúdos, depois de desenvolver uma mentalidade estratégica, aí sim você consegue fazer as coisas que te fazem emagrecer, seja lá o que for, tá? Então vamos dar esse passo para parar, assim, de colocar a responsabilidade do nosso emagrecimento no metabolismo, na idade, porque a gente consegue emagrecer, tá? O metabolismo, ele influencia, mas ele é só uma pequena peça do grande quebra-cabeças que é o emagrecimento. Agora, a mente estratégica é a imagem montada, é o que vai unir todas as peças, tá? Então, eu quero realmente ajudar vocês e para isso que eu publico esses conteúdos toda semana, 2, 3 conteúdos mais compridos e todos os dias conteúdos em texto, conteúdos em vídeo mais curtinhos, para ajudar vocês a irem entendendo isso. E ó, de tempos em tempos, tem imersão, tem semana do emagrecimento, que também é gratuita, que vocês podem se inscrever para participar, porque daí eu consigo organizar uma aula mais elaborada, dar o detalhe de como funciona isso tudo da mente estratégica, como que isso acontece, a partir do que se faz, né? Como que se desenvolve isso na prática. Então, fiquem de olho aqui e aproveitem esse conteúdo que é riquíssimo, né? Que eu trago para vocês da minha experiência pessoal, da minha experiência profissional também, que eu continuo, né, atendendo as pessoas, recebendo no meu programa. E se você viu que esse conteúdo aqui ou qualquer outro conteúdo meu que você assistiu foi útil, fez diferença na sua vida, né? Fez você entender alguma coisa de uma outra forma, fez você pensar o emagrecimento com outros olhos, ou até pensar que, poxa, então não precisa ser sofrido, e não precisa mesmo. Curte esse conteúdo, compartilha com alguém, porque quando isso acontece, as plataformas elas entendem que isso está sendo relevante, que isso está sendo importante, e aí elas vão mostrando esse conteúdo para mais pessoas, tá? Eu agradeço muito se vocês puderem. Quiser só curtir, tá ótimo também, tá? Porque eu realmente faço esse conteúdo para chegar em você. E se você curte, na próxima vez que eu fizer um conteúdo, a plataforma avisa você que eu fiz mais um conteúdo e você vai continuar recebendo. Tá, mulheres? Maravilhosas vocês todas. Muito obrigada por estarem aqui, por fazerem perguntas, por deixarem comentários. Isso é muito bom, porque daí eu consigo, né, interagir com vocês e ajudar a responder as perguntas de vocês. Meninas, um grande beijo, muito obrigada por estarem aqui, espero que tenham gostado e eu espero vocês nos próximos conteúdos ao vivo e nos gravados também, tá bom? Beijão pra vocês!